teremos como tema a importância das escolas do Legislativo e de Contas. E, para tanto, nós convidamos, primeiramente, a diretoria do ILP, para que assuma seu lugar à mesa, a nossa presidente, as nossas diretoras executivas também, e assim possam receber o nosso palestrante, que é o professor Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas. E também, compondo essa mesa, o nosso amigo, companheiro Roberto Eduardo Lamari, que é diretor regional da ABEL. Como eu disse, pessoal, eu me antecipei, havia me esquecido, peço desculpas, que iria presidir, que a mesa seria composta com todas as diretoras. Então, volto a dizer que a lógica do evento, terminando com as escolas do Legislativo, com o nosso presidente nacional da ABEL e com o nosso diretor regional aqui presentes, nos honrando com as suas falas, fecha o ciclo de reflexão e de palestras que esse encontro teve por objeto. Qual seja, levar as questões, volto a dizer, do dia a dia do agente público, trazer palestras mais práticas e de temas que realmente são de enfrentamento no trabalho do agente e por isso, a importância e da relevância das escolas de governo. A gente não podemos imaginar nada sem a capacitação do servidor, do agente político, do agente público e do próprio cidadão. E, por isso, as escolas de governo têm um papel e uma relevância de suma importância para nós. O LP é uma escola de governo, é a escola de governo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, sem mais delongas, por conta do avançado da hora, vou passar a presidência ao nosso diretor regional da ABEL, o Dr. Roberto Lamari, que fará daqui para frente o encaminhamento da mesa. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom dia, boa tarde, né? Agora boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Antes de passar a palavra para o Florian, eu só gostaria de fazer uma pequena palavrinha aqui. Primeiro, agradecer o convite do ILP, parabenizar a diretoria do ILP, na pessoa da Patrícia, da Desirê e da Tânia, que são colegas, na verdade, e amigos de longa data. E parabenizar não só por esse evento, pela condução do ILP nesses meses que estão à frente do Instituto, que, para mim, é muito caro, por ter sido também diretor do ILP. Eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia, e, em especial, sobretudo, ao Instituto Legislativo Paulista. A Patrícia tem feito um excelente trabalho, e, junto com a Desirê, que também foi minha companheira, né, e a Tânia, isso prova que as mulheres estão dominando, né? 3 diretoras. Pela primeira vez. Nunca antes na história. Verdade, primeira diretora-presidente. E esse encontro foi realmente uma qualidade de palestras fantástica. Eu pude acompanhar desde ontem, né? Então, quero aqui deixar consignado. E agradecer a presença de vocês aí, né? Estou vendo algumas escolas, Taubaté, a Câmara Municipal de São Paulo, a Escola do Parlamento, o Cristi, o Fábio, né, aqui, de Taubaté. Enfim. E alguns alunos aqui da Oficina Municipal, né? Eu vi aqui, outro aqui. Tá. Muito bem. Florian, eu não tenho muito o que falar do Florian,
porque se eu for falar o que eu tenho que falar do Florian, eu vou ficar a tarde inteira aqui falando do Dr. Florian. O Dr. Florian, ele é o meu inspirador na batalha pela construção de escolas de governo, das escolas do Legislativo. Desde que eu conheci o Florian lá em Belo Horizonte, eu passei a ser também um entusiasta da ideia das escolas de governo, e isso mudou muito a minha vida, e o Florian é a minha inspiração, não só na questão da escola do governo, mas da sua dedicação, da sua história. É uma pessoa que tem mais de 40 anos de trabalho no Senado Federal, é um abnegado, incansável, viaja o país inteiro nessa missão da constituição das escolas. E se hoje a ABEL, Associação Brasileira de Escola Legislativa e Contas, é o que é hoje, se deve, sobremaneira, à figura do professor Florian, que é um grande amigo, e realmente o Florian é uma pessoa fantástica. Vocês vão poder ter a oportunidade de ouvi-lo agora, e ele sabe que ele é o meu mestre, meu guru, além de sermos além de sermos franciscanos. Não é verdade, Florian? Muito bem. Passo a palavra para o Dr. Florian. Muito obrigado, Lamari, muito obrigado, Patrícia, muito obrigado a vocês que estão até agora, desde cedo, depois de terem ouvido 3 brilhantes palestras, estarem aqui ainda, já na tarde, paulistano, vindo aqui. Mas eu vou me comprometer com vocês de minha palestra não durar mais do que 5 minutos. Vamos fazer? Pode marcar no relógio, quando for 5 minutos, me avisa que eu paro. Até porque, vejam, é verdade, vejam só, depois de 42 anos de atividade no Senado Federal, há 12 anos que eu abracei essa missão de educação legislativa. E viajando, como o Lamari disse, o país todo para implantar escolas do Legislativo em câmaras municipais, assembleias legislativas, nos tribunais de contas, dialogando com os servidores do Poder Legislativo e com os cidadãos do Brasil, porque as escolas do Legislativo também são escolas de cidadania. Nós estamos fazendo nada mais do que cumprir o que a Constituição Federal determina. E a nossa bússola, como cidadãos, é a Constituição Federal. Nós temos que cumprir tudo o que está na nossa Constituição. Nós temos os nossos deveres, temos as nossas obrigações, temos os nossos direitos. Na maioria das vezes, preocupamos com os nossos direitos, esquecemos que temos os nossos deveres. E o Constituinte de 88 colocou um dispositivo na Constituição Federal de propósito e muito apropriadamente, que é o artigo 39, no seu parágrafo 2º, que diz que a administração pública, nas suas 3 esferas, a federal, a estadual, a municipal, quer seja no executivo, no judiciário, no legislativo, criarão suas escolas de governo para a capacitação dos servidores públicos brasileiros. E por que o Constituinte fez isso? Porque até antes de 88, e vocês aqui, a maioria não lembra, porque são jovens, não se ingressava obrigatoriamente no serviço público por meio de concurso público. A admissão no serviço público se dava, na maioria das vezes, pelo apadrinhamento, pelo compadrio, pela amizade, pelo conluio. E quem ingressava no serviço público não tinha nenhum compromisso com o cidadão. Ele tinha compromisso com quem o indicou para ocupar um determinado cargo público, não é? E é por isso que o cidadão era maltratado, não era respeitado, era mal recebido em todas as repartições públicas, quer seja no nível municipal, estadual ou federal. E com esse dispositivo na Constituição, o Constituinte obrigou, primeiro, a realização de concurso público para ocupação de cargos nas carreiras públicas. E, em segundo lugar, a obrigatoriedade da capacitação. Isso é fundamental.
capacitação, treinamento, reciclagem para todos os servidores públicos. E o parágrafo 2º do artigo 39, ele vai mais adiante. Diz que o servidor público só poderá ter a sua carreira funcional ascendente se ele participar dos cursos oferecidos pelas escolas de governo. Matou aí. Não tem outra saída. Bom, esse é o motivo porque existem hoje as escolas no Poder Executivo, no Federal, inclusive, tem 3 excelentes escolas, a Escola Nacional de Administração Pública, a Escola Superior de Administração Fazendária e o Instituto Rio Branco, que forma os nossos diplomatas. A magistratura, todos nós sabemos que tem as suas escolas na esfera federal e na esfera estadual, com as escolas de magistratura, e o Legislativo, que é a nossa casa, com as escolas do Legislativo, as escolas dos tribunais de contas, os institutos, seja a denominação que for dada, mas são as escolas que formam os nossos servidores. E eu, que trabalho há 42 anos no Senado, eu sou diretor da gráfica do Senado, dentre outros cargos que eu ocupei, mas a minha dedicação maior tem sido à gráfica do Senado, onde eu ingressei em 1973. E nós estamos passando por uma transformação muito grande, porque o Senado Federal investe bastante na capacitação dos seus servidores. O Senado Federal chegou, inclusive, a ter 3 escolas dentro do Senado Federal. O Instituto Legislativo Brasileiro, o Interleges e uma universidade. O Senado chegou a criar a Universidade do Legislativo Brasileiro, porque os senadores acharam que era fundamental ter um corpo funcional bem preparado, bem capacitado, para poder oferecer a eles os subsídios necessários para a sua atuação parlamentar. A Câmara dos Deputados também fez a mesma coisa, tem uma grande escola, o Centro de Formação da Câmara, e o Tribunal de Contas da União tem uma escola excelente, que chama-se Instituto Cezerdelo Correia. Então, você veja que os 3 órgãos do Poder Legislativo na área federal se capacitaram para oferecer aos seus servidores e aos seus integrantes, quer sejam os ministros do Tribunal de Contas da União, quer sejam os deputados federais e os senadores, um corpo funcional preparado, capacitado, não só para atender aos legisladores, aos ministros dos tribunais de contas, mas principalmente aos cidadãos. Aquele cidadão que vai ao Congresso Nacional ou vai ao Tribunal de Contas em busca dos seus direitos, em busca da solução dos seus problemas do cotidiano. O mesmo vem acontecendo após a criação da Associação Brasileira da Escola do Legislativo de Contas com as Assembleias Legislativas e os Tribunais de Contas estaduais. Hoje nós temos escolas em todas as Assembleias Legislativas, em todos os Tribunais de Contas do Estado. E, na última etapa que a Associação ABEL começou a fazer, foi de criar escolas em câmaras municipais. Hoje, no Brasil, são 116 escolas do Legislativo e de Contas instaladas e funcionando. Isso representa alguma coisa? Representa muito. Primeiro, a mudança de paradigma dentro das próprias casas legislativas pelo seu corpo funcional. E o LP, aqui da Assembleia Legislativa, é um exemplo disso. É uma escola de excelência. Esse seminário realizado aqui, eu vi pela programação de ontem e de hoje, os temas de maior relevância, para que todos os servidores daqui estejam preparados para melhor oferecer o seu trabalho aos deputados estaduais e também aos cidadãos daqui de São Paulo. As escolas do Legislativo de Contas, além de ter esse papel fundamental constitucional determinado pela Carta Magna de 88, promulgada por um grande paulista, que se chamava Ulisses Guimarães, que deve ser reverenciado todos os dias neste país pelo trabalho fantástico, fabuloso que ele teve como presidente da Constituinte, e eu sou testemunha disso, porque eu era diretor da gráfica nessa época, e nós fizemos todos os trabalhos para a Constituição Federal. Esse trabalho que é feito hoje pelas escolas do Legislativo é reflexo daquilo que aconteceu lá em 88. Então, nós temos que estar preparados, os vereadores, os servidores das câmaras municipais, aqui nós temos 2 representadas, como a Maridice, a de Taubaté, com o vereador Jefferson e o diretor da escola, o Fábio Torinho, e o diretor da escola da Câmara Municipal de São Paulo, o Cristi, que está ali presente, ali à esquerda, à minha esquerda,
Esse trabalho é fundamental. Mas um outro trabalho que as escolas fazem, e eu já vou me encaminhando para o final da minha palestra, é para os cidadãos. Nós vivemos num país, Patrícia, em que todos os temas abordados ontem e hoje aqui tinham um foco só, a educação. Sem educação não há salvação. Não adianta fazer qualquer tipo de reforma nesse país se não se fizer a reforma da educação. É por aí que começa tudo. É por aí que está o destino do país, está o destino dos cidadãos, está o destino das pessoas, das instituições, é através da educação. Como é que você pode acreditar num país, numa pesquisa que foi liberada a semana passada, uma pesquisa oficial, em que diz que de 5 alunos de ensino fundamental, 3 não sabem interpretar o que leem. 5 alunos de escolas de primeiro grau, 3 não conseguem interpretar o que estão lendo. Dá para acreditar em alguma coisa? Então, esse é um trabalho que as escolas do Legislativo de Contas estão fazendo. Indo ao encontro das escolas, indo ao encontro dos estudantes, indo ao encontro das professoras, trazendo todo esse pessoal para dentro da Casa Legislativa. Esse é um papel da maior relevância que a Escola do Legislativo de Contas faz. Fazer com que o Poder Legislativo seja conhecido, porque a grande maioria da população brasileira não sabe que os poderes são constituídos de 3 instituições. O Executivo, o Judiciário e o Legislativo. A grande maioria pensa que só existem 2. O Executivo, porque faz, e o Judiciário, porque prende. Não sabe que existe o Poder Legislativo brasileiro. A maioria das nossas professoras, e aqui não é nenhuma crítica a elas, as nossas professoras, dos nossos filhos, elas não sabem qual é a diferença entre um papel de um vereador e o papel de um deputado estadual. Não, isso aí é 100% de certeza. 3 meses depois da eleição, você pergunta em quem ela votou, é bem possível que ela não saiba o nome do vice-presidente da República. É bem possível que não saiba. Então, não é por culpa delas, é por falta de formação que elas não tiveram nas suas escolas, nas suas faculdades. Qual é a faculdade que ensina direito constitucional, que fala sobre o Poder Legislativo? Qual é a faculdade que fala isso? Qual é o ensino superior que diz quais são as atribuições do legislador, do Poder Legislativo, quer seja estadual, federal, municipal, a não ser que você estude direito constitucional num semestre do curso de Direito? No curso de História, se estuda sobre o Poder Legislativo? No curso de Medicina, na formação do médico, fala alguma coisa sobre o papel do Poder Legislativo? Nas escolas de primeiro e segundo grau, tem? Não tem mais. Criou-se um estigma nesse país de que não se deve estudar o ensino, organização social e política brasileira, porque ela existiu num momento de dificuldades para o país. Eu estudei. É fundamental. Eu pergunto aqui para vocês, e vocês vão me responder, por favor, quem já leu a Constituição Federal? Sua formação é jurídica? Tá. Formação jurídica. Mas não devia ser, todo cidadão não devia ler a Constituição, como todo mundo deve ler a Bíblia? A Constituição não é a Bíblia do cidadão? Ninguém lê, ninguém conhece. A lei que é fundamental, a lei que rege o nosso dia a dia. É a grande desconhecida deste país. Então, a Escola do Legislativo, me prometi e vou terminar, ela tem esse papel importantíssimo, que é o de voltada para a cidadania. É isso que precisa ficar muito claro dos nossos dirigentes das casas legislativas, Patrícia, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que o LP tem um papel relevante na formação e na capacitação dos seus servidores para auxiliar os deputados na sua atividade parlamentar. Mas o LP tem uma missão importantíssima, que é de trazer o cidadão paulista. O cidadão, quando eu falo, são todas as categorias, são os líderes comunitários, são os estudantes de primeiro, segundo e terceiro graus, são as nossas professoras,
para conhecerem o poder legislativo, porque quando nós conhecemos a importância do poder legislativo, e eu digo isso como servidor de uma casa legislativa há 42 anos, nós passamos, primeiro, a respeitar o poder. Em segundo lugar, a saber que é esse poder que defende o cidadão. Não é o executivo, não é o judiciário que defende o cidadão. A tribuna do cidadão está no poder legislativo. E é por isso que eu ainda estou nessa missão, que eu abracei há 12 anos, de criar escolas do Legislativo e de Contas em todo o país. Enquanto tiver uma Câmara Municipal precisando criar uma escola e as minhas pernas me permitirem me locomover para essa localidade, eu irei com o maior prazer, com a maior satisfação, criar uma escola. É muito melhor criar escolas no país do que inaugurar penitenciárias. E se tiver algum médico aqui no plenário, que me desculpe, mas é uma afirmação que eu faço sempre. Na minha concepção, educação, doutora Desirê, é mais importante do que a saúde. Sabe por quê? Porque o cidadão educado, ele com certeza vai se prevenir de uma série de doenças. Lógico que há doenças que não tem educação que resolva. Mas ele vai se prevenir de uma série de doenças que vai evitá-lo ir a pronto-socorro, hospital e a médico. Mas, com educação, ele se cura da pior doença que acomete o ser humano. Sabe qual é? A doença da ignorância. Essa não tem cura, é terrível. E essa só a educação salva. E como Lamari disse, franciscano que sou, eu encerro dizendo o seguinte. Antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse é um trabalho, por isso que eu acredito na educação legislativa e nas escolas do Legislativo de Contas. Isso aqui é a Constituição Federal para crianças. Eu acredito que vai ter uma geração no Brasil que vai ler a Constituição com prazer. E é um trabalho de uma escola do Legislativo do interior do Brasil, do interior de Minas Gerais, da cidade de Pouso Alegre. Foi a diretora da escola, a professora Madu Macedo, que escreveu a Constituição Federal para Crianças. Hoje, essa Constituição foi lançada no último encontro da ABEL, o que nós temos pedidos no Brasil todo para enviar para as escolas, para justamente começar a despertar a cidadania nas nossas crianças. Eu vou entregar esse exemplar aqui para a doutora Patrícia, mas virão outros exemplares para o ILP entregar a crianças e a Assembleia quiser reproduzir, distribuir nas escolas. Eu acredito que a gente estará começando a implantar realmente a verdadeira cidadania no Brasil. Mas eu encerro porque eu sou franciscano e eu acredito que São Francisco de Assis foi um grande revolucionário há 800 anos atrás, mas que os seus ensinamentos estão vivos até hoje. É o Santo Antônio mais para as mulheres, né? Não? Não é por isso, não. Por isso que elas estão mandando. Não é por isso, não. O Santo Antônio foi um grande discípulo de São Francisco. Sem dúvida nenhuma. Mas o São Francisco, ele dizia o seguinte: você começa fazendo o que é preciso. Quando menos esperar, estará fazendo o necessário. E, a partir daí, você começa a fazer o impossível. Nós começamos com 4 escolas do Legislativo, como começamos a ABEL. Hoje estamos com 116 e estamos dando os primeiros passos da caminhada das 1000 léguas. Educação não tem colheita todo ano, mas tem uma colheita que, às vezes, demora até 100 anos para chegar. Mas, quando chega, chega definitivamente. Então, eu acredito, Patrícia, que o ILP é uma dessas escolas que já tem implantado sementes aqui em São Paulo, que a colheita estará próxima, e eu acho que o ILP tem muito a ver com os versos de Fernando Pessoa, que é considerado, dizem alguns, que é o maior poeta da língua portuguesa.
E ele dizia lá atrás, quando aqueles portugueses saíram para conquistar o mundo, inclusive o nosso Brasil, aquelas mulheres iam para as margens do Rio Tejo, doutora Desirê, e viam seus maridos naquelas caravelas saindo, sem a certeza que eles iriam voltar. E muitos deles não voltaram. Morreram no meio do caminho, outros encontraram as índias brasileiras, ficaram por aqui mesmo, né? Mas o Fernando Pessoa escreveu um poema que chama-se Mar Português, que diz muito a ver com o que nós vivemos hoje, Patrícia. Que ele diz que, num dos versos do poema, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vocês podem ter certeza que a alma do ILP, das escolas do Legislativo, dessas mulheres valorosas que dirigem essa instituição, é uma alma imensa e, por isso, vale a pena a gente ficar até aqui essa hora ouvindo o que elas disseram aqui para a gente. Muito obrigado e uma boa tarde para todos vocês. Né? Agora nós franqueamos a palavra aos membros da mesa, por favor. Eu gostaria, fiquei até emocionada, eu gostaria muito de agradecer as palavras do Flória, porque realmente é a primeira vez que são 3 mulheres à frente do LP, 3 mulheres de carreira de dentro da Assembleia. Como eu disse ontem, quando o professor Ives Gandra falou da importância dos servidores, nós somos denominadas um pouco dinossauros, todas já no abono permanência para aposentadoria, e estamos à frente do LP para realizar uma gestão de deixar um legado mesmo para o cidadão, trazer a sociedade para dentro do LP, levar o que o LP puder fazer melhor por vocês, né? E essa é a nossa intenção. Então, é a escola de governo, aqui não tem partidos, aqui não tem orientações ideológicas, aqui é uma escola, é um instituto, e que ainda tem o plus de ter e gestar o contrato do IPRS, que nos honra muito também e nos traz muita responsabilidade. Mas eu gostaria que o Lamari, que já foi presidente em 2 gestões do LP, falasse um pouquinho, e as nossas outras 2 diretoras, que são grandes companheiras e com grande conhecimento. E isso faz toda a diferença. Ter um conjunto de 3, uma diretoria que age de forma compartilhada, com conhecimento, tenho certeza que o nosso fluxo de trabalho, desculpa eu falar isso, Lamari, essa diretoria vai ser sem precedente para a história do LP. Eu aceito o desafio. E olha que eu não posso